Um bom dia a todos os ouvintes das minhas reflexões semanais. O tema hoje que eu gostaria de abordar: prevenção, saúde e economia. O que subjaz à crise da saúde, maiormente da Previdência Social? Como explicar ao cidadão que mensalmente contribui com parte de seu salário para o INSS, na Seguridade Social de um país inteiro? E, gente, trata-se de milhões de pessoas. E a arrecadação não é pouca. E, no entanto, se diz que o sistema está falido, está em crise. E, esta realidade já vem se arrastando há algum tempo. Houve épocas em que a Previdência tinha superávit, embora muitos talvez não se lembrem de que parte desse superávit foi desviado para construções como a usina de Itaipu e outros. E muitos na época já diziam: cuidado, isso vai fazer falta no futuro. Outros diziam que seria devolvido. Pergunto: foi devolvido? E quem sabe quantos desvios desse setor foram usados para outros fins? Jamais poderia chegar aonde chegaram. E com certeza essa realidade exige que se faça uma CPI com rigor para verificar aonde essa quantia mensalmente arrecadada foi parada. Não se pode aprovar um novo projeto de reforma sem antes esclarecer o destino desse enorme montante de dinheiro que mensalmente é recolhido. Essa reforma proposta não contempla a todos, e isto é lamentável, porque os mais pobres estão fora disto, e ninguém convence de que de fato os pobres estão contemplados nesta nova reforma da Previdência. Minha gente, democracia é um sistema que deve contemplar todo o tecido social, sem exclusão de ninguém. E o projeto, o que está aparecendo, é unidimensional, parcial e suspeito. Essa reforma é matéria para todos os setores da sociedade participarem nas decisões, não de alguns apenas. Deve-se dar um ponto final nas falcatruas e nas mentiras que iludem a sociedade. Com certeza, atrás da pressa há algo errado e injusto nas entrelinhas. Possa dar brechas de forma sutil que dali em diante a gente supõe que, como está, vai dar certo. Não parece mostrar essa situação. Tamanha é a discussão, os interesses que estejam por trás. Eu defenderia, segundo um grande pensador, Ladislau Dalmor, a criação de uma lei orgânica e soberana, tanto para a saúde como para a educação, para pôr fim a esse empreguismo, ao desvio de dinheiro arrecadado para esses fins, que aliás são básicos para o tecido social de toda a nação.
A saúde trata de nossa vida no sentido mais literal do termo. Esta é a característica fundamental do setor. E implicação evidente é que os usuários, as pessoas cujas vidas estão em jogo, participarem do processo. Não vamos brincar com as formas como a saúde é gerida. Segundo Ladislau Dalbor, A Reprodução Social, volume 2, Política Econômica e Social, os desafios do Brasil. E o próprio Ladislau continua: o reverso é igualmente verdadeiro. Numa gestão pouco democrática da medicina, o homem branco que lê os misteriosos números de nossas análises pode nos extorquir o que deseja. Afinal, sem ética, salvo exceções, não há controles que possam evitar as barbaridades que se cometem. Há instituições que são éticas, enquanto outras ao vale tudo, por mais juramentos a Hipócrates, que é o pai da medicina, que se faça. Chama atenção que, enquanto a economia não descobriu novas fontes de interesse financeiro, e nisso entra a saúde como algo importante no contexto político e social, a mesma era uma mera dimensão caritativa do desenvolvimento econômico e tornou-se aos poucos um veio altamente lucrativo. E ainda criando uma grande indústria, ou seja, o eixo essencial da própria economia. Meus queridos ouvintes, sem dúvida, ao se descobrir nesse paradigma da saúde uma alta fonte de negócio lucrativo está à vista, todos conhecemos. Gerou-se no tecido social uma perversa sede de exploração da desgraça alheia. E partindo dessa realidade é que se pode compreender a expulsão dos religiosos e religiosas dos hospitais de caridade. Por quê? Porque viram que a saúde poderia ser um grande negócio. E os religiosos tiveram que abandonar tais recintos para dar lugar a um processo cruel e hediondo, salvo sempre as exceções, tendo como imaginário não a dignidade do ser humano, mas uma fonte inesgotável de renda. Muitos alegaram a ineficiência dos religiosos no comando das casas de saúde, mas o interesse era de natureza econômica e transformou a saúde em negócio altamente rentável para os interesses da economia de mercado. É importante, meus queridos irmãos e irmãs, relembrar a história da saúde. Ao voltarmos lá para a Idade Média, início da modernidade, quantas congregações religiosas foram fundadas com o objetivo de cuidar os doentes, os abandonados e excluídos da sociedade e, de modo especial, os pobres. Observe-se nas mãos de quem estão hoje a saúde e a educação. Aliás, que são elementos básicos para uma sociedade evoluída e saudável. Com toda certeza, sob organizações transnacionais. A indústria farmacêutica, laboratórios que fabricam e controlam os medicamentos para o consumo desmedido do tecido social. Fica claro que a indústria da saúde representa um poder formidável. E por trás de tudo isso está a indústria farmacêutica e os fabricantes de equipamentos médicos. Gente, o movimento gigantesco de mistificação da opinião pública
envolve as companhias de seguro, as empresas produtoras de cigarro e os comitês de ação política do complexo médico hospitalar. Cito o Banco Mundial quando ele diz e chama atenção: a probabilidade da ocorrência de doenças e a eficácia do atendimento envolve grandes incertezas que dão origem tanto a uma forte demanda de seguro quanto ao mau funcionamento dos mercados privados. E segue: um dos motivos pelos quais os mercados talvez funcionem mal tem a ver com a variedade de riscos que, no caso da saúde, criam incentivos para que as companhias de seguro se recusem a segurar justamente as pessoas que mais necessitam de seguro-saúde. Os doentes e os propensos a doenças. O resultado é que, em mercados privados não regulados, os custos disparam, sem ganhos sensíveis de saúde para o paciente. Daí se infere, meus queridos irmãos e irmãs, a afirmação do próprio Banco Mundial que a medicina destinada às camadas mais pobres são restos e migalhas. E no Brasil a questão se complica também pela concentração de renda, dividindo a saúde em dois universos, dos que podem pagar e dos que não podem pagar. Dois médicos afirmam, segundo Dalmor, a tentação de fazer com que o pagante seja mais bem tratado do que o não pagante é muito forte. É citação de Ladislau. E é triste. E aí ele diz ainda: temos então duas medicinas, a do hospital de luxo e das filas infindáveis da saúde popular. E ele conclui: ambas são péssimas. Ironicamente, dizer-lhe a medicina de luxo é péssima porque assume sem a vergonha a sua busca de lucro, sem muita preocupação com a saúde. Ou seja, fazer dinheiro com a desgraça dos outros. E Dalmor termina: e quando não há desgraça, se inventa. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, urgem políticas públicas orientadas para a prevenção integrada com políticas descentralizadas. E nisso é importante salientar que, ao se tratar do enfoque preventivo, a maior participação sempre é do setor público, pois quase nada se pode esperar do setor privado em companhias para evitar que as pessoas fiquem doentes. Por isso, as políticas públicas exigem uma ampla integração. Dalmor diz o seguinte: em primeiro lugar, as ações ambientais com a redução da poluição das águas, um dos aspectos transmissores de doenças. Segundo, incentive a educação popular para que se tenha consciência de que as doenças se previnem com cuidados básicos, higiene, limpeza das próprias casas, das caixas de águas e assim por diante. Terceiro, diz ele, agulhas descartáveis em todas as questões que necessitam do uso das mesmas, algo de grande potencial na transmissão de doenças infecciosas. Fica então explícito que a saúde resulta de uma atitude geral da defesa da vida e é muito mais ampla do que o recurso ao médico e ao medicamento. Por outro lado, diz Dalmor, e ele frisa, é na dimensão da integração que tal realidade exige políticas descentralizadas, pois a visão centralizadora e verticalizada no mau sentido cuida apenas de medicina. É no nível local que bons relacionamentos entre as organizações comunitárias e diversos
secretários municipais envolvidos nas políticas sociais pode dar lugar a ações integradas. Infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, ainda em nossos dias sente-se a necessidade de combater a visão dessa indústria lucrativa que está no imaginário das pessoas com tanto poder de persuasão, que o resgate da saúde preventiva, pública e descentralizada esbarra neste muro da indústria da saúde. Entretanto, há algo concreto e positivo que já está implantado em todos os municípios. Criaram-se os conselhos municipais de saúde. Esse é um avanço e pode cada vez mais se transformar numa alavanca poderosa de democratização, tanto das políticas de saúde como das políticas sociais em geral. Por outro lado, continuam sendo importantes a gestão de hospitais regionais e centrais, a política da pesquisa na área, a regulamentação nacional e internacional da máfia dos medicamentos. O relatório das Nações Unidas para o Brasil afirma também: o processo de descentralização da saúde enfrenta no momento o desafio de definir e implementar um novo modelo de atendimento e de estabelecer novas formas de gestão que redefinam ao mesmo tempo a relação público-privado e a relação Estado-sociedade. Daí se infere que, sem uma âncora solidamente organizada na base da sociedade, as esferas superiores giram na órbita da maximização do lucro, do corporativismo e do curto prazo, tornando a situação nacional da saúde cada vez mais calamitosa. Termino. É preciso, meus queridos irmãos e irmãs, ter coragem e determinação para implementar um novo sistema de gerir as questões públicas em todos os setores que dizem respeito ao bem comum da nação. E nisso devemos salientar que essa dita reforma da Previdência Social exige maior espaço de tempo para ser analisada, com o objetivo claro de uma previdência para todos e não para alguns privilegiados. Espero que essa reflexão da semana possa ajudar ao povo, as pessoas, a refletir da importância que tem em estar olhando, acompanhando toda essa questão da Previdência Social. A Previdência é para todos e não para privilegiados. Uma boa semana e até a próxima.